Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Este é o quadro Conversando com Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Visite o nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para receber a nossa programação. Hoje nós iremos refletir sobre uma passagem que está em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, parábolas do festim de bodas, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Mestre Jesus, essa parábola que tu contastes àquele tempo, aliás, até hoje é pouco compreendida. Como explicar que os que foram convidar os homens para uma festa fossem mortos pelos convidados? Filhos, as parábolas foram compostas com os hábitos mais vulgares da vida e adaptadas aos costumes e ao caráter do povo a quem eu falava. Eu falava do reino de Deus. Os simples, os humildes, entendiam sobre o que eu falava. Só os orgulhosos não percebiam que eu estava me referindo ao reino de Deus. Esse reino não é neste mundo, ele começa aqui. Eu os convidei a um casamento. O casamento é a união mais íntima que podemos ter. Os convidei para a união da criatura com o Criador. Ainda hoje os homens não compreendem isso, porque cometem o mesmo erro dos homens do passado. Não percebe que a lei de Deus é para todos os povos, e eles sempre foram e são convidados à observância dessa lei. Mas, considerando-se superiores aos outros, continuam se matando em defesa dos mandamentos da lei e servindo a Mamon e não a Deus. Quem foi convidado primeiro? Vossos pais. Quando fui convidado? Você foi convidado a viver no reino de Deus, observando a sua lei como ensinei, logo cedo. Lembra que tua mãezinha lhe ensinou a orar? Naquelas noites que o tempo levou, carinhosamente unia as tuas mãozinhas e ensinava palavra por palavra a oração do Pai Nosso? Você se lembra as recomendações que lhe dava quando na pré e na adolescência, sobre os cuidados que tinha que ter, suas preocupações eram ou são um chamado a andar no caminho reto, cumprindo suas obrigações para com você e com o próximo. E os chamados continuaram nas missas, nos cultos evangélicos, nas palestras espíritas e nos livros que lias e ainda lê.
Mas muitos utilizam tudo isso apenas para preencher as formalidades, sem atentar para as mensagens de amor que são ditas pelo padre, pelo pastor, pelo palestrante, que estão grafadas nos livros. Perceba que a todo momento você foi e é chamado para a seara do Pai. A festa, embora já tenha começado, não terminou. Você pode participar e ser muito feliz. Mestre, muitos de nós, então, somos os hebreus de então, por ser o povo que acreditava em um só Deus, o povo escolhido para ensinar ao mundo o caminho para o reino de Deus, e perderam essa oportunidade? Sim, a grande maioria é assim. Acreditam em Deus, mas não cumprem sua lei. A responsabilidade de quem conhece o Evangelho e não segue é muito grande. Perde uma grande oportunidade. A vida é muito mais fácil e feliz quando se segue o que ensinei. O trabalho do ser humano na Terra não consiste em ser ou ter isso ou aquilo. Eu mostrei em todos os momentos que a simplicidade, a humildade e a caridade é o caminho para a felicidade. Tanto que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nosso trabalho é amar o próximo. Foi principalmente os fariseus e saduceus que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros, que recusaram a comparecer no festim de núpcias, levando consigo uma parcela considerável do povo. Ainda hoje os termos estão personalizados nos que detêm o pior vício que o ser humano pode ter, o orgulho. Ele tem perdido muitos povos, mas não será assim por muito tempo. Devemos levar os teus ensinamentos sobre o reino de Deus a todos os povos, como foi feito pelos teus apóstolos lá no início, levando aos gentios? Hoje, como os meios de comunicação estão muito desenvolvidos, é assim que deve ser. Pois necessitamos levar a mensagem do reino de Deus a todos os povos com a maior rapidez e eficiência. Que todas as religiões trabalhem no ser humano a noção da irmandade, da solidariedade para com o próximo, para com a natureza de um modo geral. Muitos já vêm fazendo isso com grande auxílio a tudo e a todos. A mensagem tem que ser vista como única. Não importa a religião que siga, o que importa é que a lei é a mesma. O importante é que o moral é único. Importante é entender que não é o culto exterior que nos leva ao Pai, e sim o interior, aquilo que sai de você para o próximo. Então, de todos os cantos do mundo surgirá uma só voz, mesmo que em várias línguas, partindo de várias religiões. Não existirão mais os gentios, e sim irmãos. A missão de cada um de vocês é levar não apenas pela palavra, mas principalmente pelo exemplo, a minha mensagem a todos os povos. Então foi isso que quisestes dizer com o não coloqueis a candeia sob o alqueire? Vós que conheceis o Evangelho, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Convosco estarão os Espíritos do Senhor. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face, mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Mestre, mesmo diante de tanto materialismo, devemos insistir no convite ao reino de Deus?
Digo porque muitos não aceitam, pois se julgam muito importantes, ocupados demais para se verem ocupados com Deus. Ide e bani esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, esta expiação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Senhor, vemos pessoas simples estudando a lei de Deus em vários segmentos religiosos. Pregar a esses que se consideram grandes e continuam negando o reino de Deus ou utilizando-o em proveito próprio, como fizeram na antiguidade os sacerdotes, fariseus, saduceus e tantos outros, exige realmente coragem, não é? Sim, esse empreendimento exige coragem. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitai os fatos, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas. Todavia, mais pesada do que as maiores montanhas, jazem depositados no coração dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Mestre divino, hoje temos grandes correntes filosóficas que nos trazem vários caminhos a seguir. Qual seguir com segurança, Senhor? Sim, as agitações morais e filosóficas vão ressoar de todos os pontos do globo. Os escolhidos por Deus são os que conhecem e creem no Evangelho, e por isso devem se pôr em marcha para, através dos seus exemplos, divulgar as leis de Deus, que são as chaves para entradas no seu reino, que eu trouxe à terra. Amei a todos sem distinção, porque os homens amam apenas os de sua raça e seguem o mesmo culto. Armem-se a vossa falange de decisão e coragem. Fomos chamados para a festa, queridos irmãos. Com as mãos na charrua, não olhemos para trás. Sigamos para merecermos a túnica nupcial. O amor é a veste nupcial, queridos. A dor está cada vez mais forte em nosso planeta. A negação da verdade é intensa. Até as doenças que vêm dizimando milhares e deixando outras centenas de milhares em situações de muita dificuldade é negada. Mesmo a ciência, que prova de forma clara as ocorrências, o porquê de tudo, tem sido levianamente adulterada. Assim como as leis divinas, tudo em função do orgulho e do egoísmo de alguns homens e mulheres que procuram se manter no ilusório poder com as riquezas perecíveis da vida. Vim oferecer há 2000 anos o verdadeiro poder e a verdadeira riqueza, mas ainda não aceitaram. Por isso tanto sofrimento nesse vale de lágrimas. A festa que meu pai nos mandou convidar é o casamento. É essa união entre ele e a criatura dele. Não adie essa união por ter a pretensão de que eu faço algumas coisas e falo em nome de Deus, eu estou livre das dores e dificuldades do mundo. Não, meus queridos.
Pratiquem a lei com alegria e serão por Deus recebidos quando saírem desse campo de estudo e trabalho. Laborem na seara que criei. Benditos sejam os que trabalham no campo do Senhor sem outro interesse que seja o de servir a seu irmão. Portanto, meus queridos, para sabermos o bom caminho a seguir é o de servir. Assim nós estaremos no caminho correto. O caminho do Pai é o caminho da simplicidade, o caminho do amor. Outro é engano. Fiquem todos na paz de Deus.